Amém? Amém. Boa noite, né? Para todos os irmãos que estão aqui na igreja e para quem também está me ouvindo pela internet. E hoje eu gostaria de trazer um tema sobre a questão da decepção. Vocês já ouviram essa palavrinha? Decepção? Né? A questão da decepção ela acontece na vida de todo mundo. Em algum momento da nossa vida, eu vou ser decepcionado ou eu também vou decepcionar. Entende? Cada um de nós aqui, que está aqui nessa noite, a gente pode ter já decepcionado alguém ou alguém ter nos decepcionado, certo? A decepção, ela pode ser em várias áreas da nossa vida. E a maior que acontece mais é a decepção na área do amor, a amorosa, né? Então as pessoas traem, as pessoas se decepcionam com o parceiro, ou com a parceira, ou com o esposo, com a esposa, com o marido, com a esposa. Então essa questão da decepção, e nós somos decepcionados principalmente para as pessoas que estão mais perto da gente. As pessoas mais próximas são as pessoas que mais podem trazer decepção para a gente. Entende isso? Amém? Amém? E eu quero ler o Salmo de número 55, verso 12, 14, que vai retratar muito essa questão da decepção. Eu vou ler com vocês Salmo 55, a partir do versículo de número 12. Acho interessante colocar esse salmo, porque vai retratar algo que o salmista Davi está dizendo no salmo de número 55, a partir do versículo de número 12, o salmista diz assim: pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homens, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Só até aqui. Veja bem que o salmista está falando de alguém que estava próximo dele, um amigo, porque a questão da decepção, ela também pode acontecer entre os amigos, entre os familiares. E o que é a decepção? Como que a gente pode definir essa questão da decepção? Ela vem muito, a decepção é aquilo que traz a gente, tira a gente da ilusão às vezes, porque ela é a desilusão. Ela é aquela coisa que frustra a gente fica frustrado quando a gente é decepcionado, não é verdade? E a decepção, ela pode ser real e irreal. Por exemplo, a decepção de um pai, de uma mãe que queria que o filho fosse médico, vamos dizer assim. Mas ele nunca chegou para aquela filha ou para aquele filho e perguntou o que ela queria ser. Então ele pega a vida dele e projeta tudo em cima daquele filho, mas na perspectiva que ele fez para ele e não para o filho, entende? Então o filho não é aquilo que ele quer, ele causa uma decepção nele. Essa decepção, ela pode estar no campo da irrealidade, porque a pessoa que ela projetou tudo aquilo não foi consultada. A pessoa que ela projetou tudo aquilo não fez um acordo com ela que ia ser aquilo que ela queria. Então, a projeção, ou a questão da decepção, quando é uma projeção em cima do outro, ela é irreal, porque ela está mais no fato de internalidade. Eu vou internalizar essa decepção, eu vou projetar em cima do outro, mas às vezes, coitado do outro, nem sabe que está sendo
que está decepcionando o outro. Vocês entenderam isso? Então, a decepção ela é irreal quando você faz as suas projeções em cima de pessoas que as pessoas nem chegaram para você e disseram, olha, eu vou ser dessa forma. Então, aquele pai que projetou, ele tem um negócio muito grande e aí ele projetou que aquele negócio ele vai passar para o filho. E aí ele trabalha, faz o jeitinho dele, mas aquele filho não quer aquele negócio, entendeu? Aí o pai se decepciona. Essa decepção, ela é irreal, porque ela não está no âmbito de duas pessoas assim. É a minha coisa que está dentro de mim, eu projeto isso para o outro. Isso é uma decepção irreal. Outra decepção que é real é aquela que é baseada em fatos, né? Por exemplo, você está com um amigo, você está ali com ele, anda com ele, igual o Salmo de número 55, ó, você é o meu amigo íntimo, eu contava os meus segredos para você, eu confiava em você, nós dois tínhamos uma aliança. Então, quando essa aliança é quebrada, ela é uma decepção real, entenderam? A decepção irreal, ela não tem aliança. A decepção real, ela tem aliança. Para você ter uma aliança com alguém, os dois precisam concordar com isso. Quando não há essa concordância, essa decepção, ela pode estar no campo da irrealidade, tá? Então, a decepção, ela, quando você vai ler, por exemplo, decepção no latim, ela tem origem de uma ideia de engano, de trapaça e de dolo. Então, o campo da decepção, ela tá nesse campo do engano, da decepção. E quando você faz uma decepção irreal, você também está se enganando. Enganando a quem? A mim mesmo. Tá? Então, o salmista, ele, no Salmo de número 55, ele deixa bem claro que se não fosse o amigo íntimo, ele ia suportar aquilo ali. Mas ele diz assim, pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. Então você vê que isso aqui é uma decepção no campo da amizade. São pessoas que tinham alianças, elas andavam juntos. O salmista disse, nós íamos junto para a casa de Deus, nós cultuávamos junto. Entendeu? E aí ele teve essa decepção. Agora, eu quero tratar mais um pouquinho sobre essa questão da decepção. Tem gente que tem decepção de Deus, mas Deus não decepciona ninguém. Só que as pessoas fazem muitas projeção, coisas com Deus, que Deus não garantiu que vai ser feito aquilo. E aí a pessoa fica decepcionada. Deus me decepcionou. Deus não decepciona ninguém, entendeu? Deus não traz decepção. Deus é um Deus real. Deus, irmãos, Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Deus não para. Entendeu? Deus, ele está criando coisas sempre novas. Eu até coloquei aqui eu ouvi essa frase essa semana. Deus é Deus de reviravoltas. Ele não fica parado no tempo. Deus está sempre revirando as coisas. Deus sempre, no sentido de revirar, não de uma coisa ruim, mas Deus é tão poderoso que hoje você está numa situação e amanhã tem uma reviravolta e você está de outra forma. E é esse Deus que vai tratar com as nossas decepções. Nós precisamos, se a gente for olhar para a Bíblia, nós vimos pessoas que também se decepcionaram e como elas trataram com a questão da decepção. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas pessoas hoje.
Eu quero pegar o salmo hoje, do salmo de número 73, eu até anotei aqui, salmo 73, que o salmista no versículo 21 ao 26, ele diz que quando a pessoa fica decepcionada e que ela paralisa nisso, ela fica, porque, por exemplo, a decepção vem para todo mundo, concordam? Todos nós que estamos nessa terra, nós podemos passar decepção. Podemos passar decepção com o pai, que você admirava aquele pai quando estava na infância, de repente aquele pai te trai, sai de casa, te deixa, você fica decepcionado. Então existem vários tipos de decepção. Mas como eu, que sou filho de Deus, que pertenço a Deus, como que eu vou tratar com essa questão da decepção na minha vida? Porque a decepção, quando nós não vamos levar ela diante de Deus e vamos ressignificar essa decepção, ou seja, levar diante de Deus e pedir a Deus para dar um significado para a gente diferente daquilo que a gente está dando, ressignificar. Nós precisamos disso. Eu vou dar exemplo na Bíblia hoje de pessoas que fizeram isso. Elas ressignificaram a decepção que elas tiveram na vida. Entendeu? Nós precisamos disso. E aí no Salmo de número 73, 21, 26, eu gosto da versão corrigida, que diz que o salmista no Salmo 73, ele estava decepcionado com Deus, porque ele achava que Deus não estava nem aí para os ímpios. Os ímpios estavam lá, estavam enriquecendo, estavam fazendo opção de coisa, e parecia que Deus não estava nem aí, porque Deus não punia os ímpios. E ele, que era justo, ele estava ali olhando para ele e viu tanta coisa, e ele disse que nesse momento que ele tentou ficar decepcionado com Deus, o coração dele ficou azedo, azedou o coração. Eu quero pegar a versão corrigida. Salmo, vamos lá, no Salmos de número 73, a partir do versículo de número 21 até o 26, é interessante como o salmista coloca isso. Na versão corrigida ele diz assim: assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá em sua glória. Versículo 25, guiar-me-ás com o teu conselho, verso 24, e depois me receberás em glória. 25, a quem tenho eu no céu, além de ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Aleluia. Então você vê, se você pegar o Salmo 73, você vai ler que o salmista, o Asaf, ele está decepcionado, e ele está decepcionado com Deus. E quando você dá lugar à decepção na sua vida, para ela te paralisar, você vai ficar com o coração azedo, amargurado, a mágoa vai tomar conta do seu coração. E a Bíblia diz que a mágoa ela pode virar uma raiz de amargura e fazer uma contaminação não só na sua vida, mas diante da vida das pessoas que estão ao seu redor. Entende isso? Então nós precisamos, tá bom, eu fui decepcionado. Quantas vezes eu fui decepcionado, meu Deus? No ministério mesmo. Você quer ver uma pessoa que é mais decepcionada do que pastor? Eu era nem estar aqui hoje pregando, nem era para estar acreditando mais que Deus pode renovar as vidas. Eu não devia mais acreditar que Deus pode fazer com que eu possa viver no ministério. Entende isso? Mas eu dei um ressignificado nas coisas que me aconteceram.
nas minhas decepções. Não deixei o meu coração ficar azedo. Não deixei o meu coração ficar cheio de amargura. Então, nessa noite, você que foi decepcionada, você que está decepcionado, há uma maneira de você se livrar disso. Há uma maneira. E essa maneira é ir para Deus. É nós irmos para Deus. E eu quero pegar o texto lá de Lucas, capítulo 24, verso 21, aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, eles estavam decepcionados com Jesus, mas Jesus não tinha falado nada para eles que ia restaurar o reino de Israel, e eles estavam indo no meio do caminho de Emaús, triste, cabisbaixo, eles estavam cabisbaixos, eles tinham saído de Jerusalém. A decepção te tira de Jerusalém. Jerusalém simboliza o lugar da presença de Deus, o templo de Deus, te afasta do Senhor. Quando você fica cheio de decepção, você se afasta de Deus, entendeu? Porque não que Deus se afasta de você, mas você se afasta de Deus. E foi isso que aconteceu com esses 2 discípulos. Lucas, capítulo 24, a partir eu só quero ler o versículo 21 de Lucas. Eu vou ler com vocês como que a palavra do Senhor nos diz. É interessante ler esse texto. Lucas, capítulo de número 24 e o versículo de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: os 2 discípulos estavam conversando com Jesus, não reconheceram que era Jesus, eles estavam ali a caminho. Isso é tão interessante, né? Estava a caminho com Jesus, mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, o coração estava fechado, sabe por quê? Eles estavam decepcionados. A Bíblia diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, a decepção, eles estavam decepcionados com Jesus, mas Jesus não tinha prometido que ia restaurar Israel, que ele ia se sentar no trono de Israel naquela época, ele ia tirar o governo romano e ele agora ia ser o governo. Jesus não tinha prometido isso, mas eles fizeram uma projeção que irreal em Deus. Tem coisas que a gente faz assim para Deus e a gente, porque a gente quer tanto, que a gente não ouve a voz de Deus dizendo para a gente: não é isso que eu quero para você. Mas a gente pensa, aí a gente vai se enganando, porque nós somos muito fáceis de se enganar, não é verdade? Principalmente quando a gente quer alguma coisa. É igual uma criança quando quer um doce do pai. Ela vai fazer de tudo por causa do doce. E tem criança que é assim, e tem gente adulto que é assim com Deus. Quando quer as coisas de Deus, não quer nem saber se Deus quer, se não quer, faz prova, faz isso, faz aquilo, mas tudo voltado para ela mesma. E aí depois fica decepcionado com Deus. Mas não foi Deus que decepcionou. Entende isso? Amém? Quero falar um pouquinho desses 2 discípulos. Eles só puderam entender a hora que Jesus chegou e falou para ele: mas você não lembra do que os profetas falaram? Então, para você sair dessa questão da decepção, você tem que ir para a Bíblia. Você tem que ir para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você vai perdoar. Na palavra de Deus você vai saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na sua vida. Você vai entender que o choro pode durar uma noite, mas vai ter amanhã da alegria. Que esse é o dia que o Senhor Deus fez e eu vou me alegrar nesse dia. Então nós precisamos ir para a Bíblia. Pense em José. Eu até notei aqui, José, quando José vê os irmãos dele chegarem, como é que José,
ele reage à questão. Se tem alguém que foi tão decepcionado, foi quem? Foi José, irmãos. Vendido pelos irmãos. Os irmãos não estavam nem aí com José. José foi parar, ficou muitos anos longe do pai. Se a gente contar os anos de fome, de tudo, dá uns 22 anos. Esse dia eu preguei isso aqui na igreja. E o que a Bíblia diz que José fez? Como José pôde vencer toda aquela situação? Abre sua Bíblia lá em Gênesis 50, verso 20. Eu acho interessante, esse é um dos versículos que eu mais gosto quando eu prego sobre a vida de José. Gênesis capítulo 50 e o versículo de número 20. A palavra do Senhor nos diz assim, os irmãos de José, Jacó tinha morrido, e agora eles estavam pensando, agora José vai se vingar da gente, porque nós decepcionamos nosso irmão. Mas olha como José, ele dá um significado diferente para a questão da decepção na vida dele. Ele diz assim, o mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, a salvar a vida de um povo numeroso. Aleluia. Então José, ele trouxe uma ressignificação daquela situação. Amém? Você precisa pegar a decepção que você está na sua vida e levar diante de Deus, como José levou. José entendeu que tudo aquilo, aquelas pessoas fizeram mal mesmo para ele. Ele não abre mão disso. Ele diz, o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bênção. Deus tornou em bênção. E José perdoou os seus irmãos. O caminho para a cura da decepção é o perdão. Perdão não é algo que eu sinto, entende? Perdão não é algo que eu sinto. Eu não sinto que eu tenho que perdoar. Perdão é um mandamento. Eu obedeço. Eu oro para Deus me ajudar a perdoar, né? Então é uma declaração todos os dias que eu faço, eu perdoo. Até hoje eu oro por algumas pessoas e digo, já perdoei. Essa questão já está resolvida. Então nós precisamos disso. O caminho para curar uma decepção é o perdão. Agora, se a pessoa não perdoa, essa questão de você não perdoar e essa questão da decepção, ela pode ser tão forte da sua vida que pode te levar ao suicídio. E eu vou mostrar na Bíblia para você. Uma pessoa chamada, sabe quem? Aitofel. Já ouviu falar de Aitofel? Quem já ouviu falar de Aitofel? Aitofel era aquele que era o tipo coach de Davi hoje. Ele dava conselho para Davi. Ele treinava Davi, ele era o conselheiro de Davi. Ele dava conselho para Davi. Ele aconselhava Davi. E Aitofel, ele foi traído por Davi. Davi era amigo íntimo. Já pensou aquela pessoa que senta com você, dá conselho, fala com você? Aitofel era assim com Davi. E sabe o que Davi fez? Manda matar o marido da neta dele, e ainda se deita com a neta dele, que é a Betseba. Aí sabe o que Aitofel faz? Ele quer se vingar, porque quando você entra na decepção e você não leva isso para Deus, você tem aquele sentimento assim, ela vai me pagar. Ele vai me pagar. Ele vai ver com quem que ele está brincando. Eu vou mostrar para ele o que realmente ele fez comigo, eu também vou fazer a mesma coisa. E aqui eu anotei um pouquinho a questão de Aitofel. O que Aitofel fez quando os conselhos dele não foram ouvidos?
Lá em 2 Samuel, capítulo 17, verso 23, a Bíblia diz assim, conta a história que Absalão ouve o conselho de Aitofel, e era um conselho bom. Se Absalão ouvisse aquele conselho, Davi estava frito. Eles iam pegar Davi e ia acabar com Davi. Mas aí entra um outro conselheiro, Aimaias, e ele dá um conselho diferente. Acho que é esse mesmo. E ele diz o seguinte, não, o conselho de Absalão agora não é bom, vamos para outro, vamos ouvir esse aqui agora, esse conselho aqui vai ser melhor. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 17, verso 23, você vai ver o que Absalão fez. Ele não conseguiu superar a questão da decepção na sua vida e se suicidou. É isso que a Bíblia diz. 17, 2 Samuel 17, a partir do versículo 23. Então, a palavra do Senhor diz que, no verso 18 diz assim, entretanto, dessa vez, um rapaz o viu e levou a notícia de Absalão, que seria falado para Davi, né? E aí a gente vê o seguinte, que o conselho de Absalão foi rejeitado, o conselho de Aitofel foi rejeitado por Absalão. Vamos ler aqui, ó, versículo... eu quero ler um versículo que mostra bem essa questão antes da gente falar do versículo 23. Verso 23. Assim que eles partiram, Aimaias e Jonas saíram do poço e foram avisar a Davi. Levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque este foi o conselho de Aitofel, que é o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército, né, que estava junto foram embora. E o verso de número 23 diz assim, quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido, eu acho interessante isso aqui, não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para sua casa na cidade, pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Então, por causa de uma decepção, porque o conselho dele não foi... Ele teve duas decepções, porque ele queria se vingar de Davi. Mas Deus confundiu o conselho de Aitofel naquele momento. E aí, Absalão não atentou para o seu conselho. E ele ficou tão frustrado, tão decepcionado, que se enforcou e se matou. Veja bem, irmãos, por causa de uma decepção. Tem gente que não se enforca. Tem gente que não se mata, mas está morrendo aos poucos. Está morrendo aos poucos, está se entregando aos poucos para isso, a amargura está tomando conta do coração. Então, nessa noite, eu não sei se eu estou pregando para você, você que está aqui, você que veio aqui, não sei o que Deus está falando com você, eu acredito que Deus nos deu essa palavra para você nessa noite, para que você possa se levantar, porque decepção nós vamos ter, não só hoje, amanhã ou depois, nós vamos também decepcionar alguém. As pessoas podem fazer projeções em reais em nossa vida. Porque, irmãos, a única pessoa, põe isso na sua cabeça, que não vai decepcionar você é Jesus Cristo. É o único. É Deus. Mas todos aqui têm virtudes e têm falhas, não é verdade? Eu que estou pregando, você que está me ouvindo, todos nós temos falhas, todos nós temos virtudes. E o que tem de bom na minha vida foi Deus que fez e continua fazendo. Amém? Amém?
O que tem de bom na sua vida foi Deus que fez e Ele continua fazendo. Então entenda isso hoje, que quem não vai desamparar você é Deus. Deus não vai decepcionar você. Deus não vai nos decepcionar. Não é isso que a Bíblia diz? Em Deus não existe decepção. Porque Deus é verdadeiro. E enquanto você está sendo decepcionado hoje, Deus está trabalhando em seu favor. Você acredita nisso? Que você que pode estar decepcionado com alguma coisa, Deus está trabalhando para você hoje. Você às vezes não está nem percebendo isso. O que diz Isaías 43, verso 18? Estou fazendo algo novo. Você não percebe o que eu estou fazendo? Falando para Israel. Saiam do passado. Eu estou fazendo coisa nova. Vou ler para vocês, Isaías 43. Vamos lá, abre sua Bíblia aí. Isaías 43. Aleluia, glória a Deus. Isaías, capítulo 43, verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. Então Deus está fazendo algo novo, Deus está trabalhando ao nosso favor, mas nós não conseguimos perceber, sabe por quê? Estamos presos na decepção, lá no passado. O discurso não muda, agora não tem mais disco, né? Antigamente era aquele disco com agulha que quando perrava lá, ficava só repetindo, tá. Mas tem um CD que agora também, quando dá um problema aí, fica... Tem gente que está assim. O CD agarrou. O pendrive deu problema e ficou... E não sai disso. Por quê? Está preso no passado, está lá na decepção, esperando a vingança. Esperando que o outro que decepcionou morra, desgraçado, morra, desgraçada. E aí Deus, você não percebe o novo de Deus. José percebeu o novo de Deus. Ele não ficou lá agarrado. Não, meus irmãos vão ter que pagar agora eles vão ver. Chegaram aqui no Egito, agora eles vão ver quem é o José. Né? Ele não fez isso, irmãos. E para você ter cura, você tem que falar para a pessoa. Quando José se revela para os irmãos, a Bíblia fala de algo tão poderoso, irmãos. Eu acho interessante, como a palavra de Deus diz que todo o Egito ouviu o grito de José. Algo que estava entalado na vida dele. Ele colocou para fora. Sabe? Ele não se adoeceu. Eu acredito nisso que eu vou falar. Muitas doenças nossas, elas têm origem nas coisas não resolvidas emocionalmente. São as doenças psicossomáticas. Muitos câncer poderiam não existir se nós resolvêssemos nossas questões. Entende isso, irmãos? Eu falo isso como psicólogo. Eu falo isso como conhecedor de uma ciência, a psicossomática. Entendeu? Muitas doenças nossas, elas poderiam ser evitadas. São coisas que a gente vai sufocando, deixando, não se trata, não bota para fora. A gente é uma pessoa, às vezes nós somos uma pessoa que a gente não é, entendeu? Nós somos alguém que nós não queremos ser. Mas para agradar A, B, C, D, a gente faz.
Aí depois fica doente. Não sabe por que a gente ficou doente. Claro que tem muita doença, é porque a má alimentação, até mesmo a má alimentação, sabe? Inconscientemente tem gente que está se matando. Não tem coragem de praticar o suicídio, começa a comer coisas para se matar. Inconscientemente, entendeu, irmãos? Inconscientemente. Mas Deus, nessa noite, Ele está aqui. E Ele quer te recuperar. Amém? Ele diz, eu saro os corações. Amém? Então, assim, desde o dia que eu me converti, eu decidi perdoar meu pai. E foi muito difícil para eu perdoar. Mas isso trouxe uma cura para a minha vida. Hoje eu consigo abraçar meu pai, eu consigo beijar meu pai, eu consigo conversar com meu pai, eu rompi barreiras. É um processo, irmãos. Então, nessa noite, não deixe a decepção tomar conta do seu coração. O Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Porque quem vai tratar dessa decepção é Deus. Aquela pessoa que te decepcionou, Deus vai tratar com ela. Não pensa que Deus não vai tratar, não. Deus tratou com os irmãos de José. Entende? Deus tratou. Deus trata com a gente. Então deixa isso na mão de Deus. Você não é Deus. Alguém aqui é Deus? Nós somos humanos. Não é verdade? Nós somos humanos. E precisamos desse Deus maravilhoso para nos sarar, para nos curar. Então, nessa noite eu quero convidar você a trazer sua decepção diante do Senhor e falar, Deus me ajuda, eu não dou conta disso. Tem coisa que a gente não dá conta, não é verdade? E a gente quer dar conta, sozinho. Tem coisa que a gente quer dar conta sozinho. Não dá. Vai precisar de Deus. Vai precisar, às vezes, de uma ajuda profissional também. Vai precisar de alguém para ajudar a sair daquele negócio ali. Quando eu me converti, eu tinha pessoas que me ajudavam, mas eu comprei livro, eu me dei para a Bíblia. O primeiro livro que eu comprei, que eu me converti numa quinta-feira, no outro dia eu comprei a Bíblia. Eu falei assim, eu vou ler a Bíblia. E não li uma vez só não, gente. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, para a glória do nome do Senhor, eu falo isso. E continuo lendo. E continuo lendo. E continuo lendo. E quanto mais eu leio, eu vejo que eu sou imperfeito. E Deus é perfeito. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar. Que Deus abençoe você que me ouviu nessa noite. Não deixe que a decepção tome conta do seu coração. Não permita que ela te paralise. Não permite que ela venha cegar você. Em nome de Jesus.